Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui de uma forma não muito programada, mas para trazer um assunto muito legal para vocês e completamente prático. Então hoje não tem um roteiro específico, tá? É um vídeo bem livre que eu tô fazendo aqui, porque eu tô aproveitando a oportunidade de um leilão que eu estou participando hoje. Dia 28/11, ele tá em andamento e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu penso que ver na prática como acontece um leilão é de muita valia para quem tem interesse em participar. Porque o que acontece, né? Quando você lê o edital, você pensa num roteiro ali, num cronograma. Só que na prática, às vezes a gente se perde, às vezes a coisa parece um pouco diferente do que você achou que era antes. Então, não tem um roteiro de tema, como eu falei para vocês no começo, mas considerando que a prática às vezes é muito importante, não diria mais importante que a teoria aqui no caso dos leilões, porque a teoria também é muito importante, mas eu acho que acrescenta muito para vocês. Então, eu vou explicar um pouquinho do que está rolando, um pouquinho das etapas antecedentes, de como está sendo, e vou mostrar o leilão também acontecendo para vocês. Lembrando que o que pode acontecer, né? Eu corro o risco de estar mostrando aqui para vocês um leilão que talvez eu não consiga arrematar, porque é um leilão que está acontecendo, a gente nunca sabe exatamente qual que vai ser o resultado disso. Então, pode ser que eu tenha sucesso e pode ser que não, mas a finalidade aqui é mostrar o procedimento. E aproveitando esse ensejo já, vale a pena dizer que a gente tem que estar preparado para caso a gente não tenha êxito aí em um certame, porque pode acontecer e muitas vezes acontece. Em muitos casos a gente não tem concorrência, mas em outros vários casos a gente tem sim concorrência, porque são imóveis muito bons, muitas das vezes, que vão aí para os certames e que acabam sendo disputados, é natural. Então, se a gente tem preço muito bom, condição de pagamento muito boa e um imóvel bom, é possível que tenha concorrência sim. Entretanto, existem imóveis bons que podem te atender, seja na perspectiva de moradia, de sair do seu aluguel, como na perspectiva de investimento e que não tenha concorrência, tá? Então, existem todos os cenários. E aí, como eu já falei para vocês em uma outra oportunidade, como que a gente descobre se é uma boa oportunidade efetivamente e se vai ter concorrência ou não? Então, a primeira coisa, a gente descobre se é uma boa oportunidade estudando o imóvel antes, fazendo uma averiguação prévia, levantamento de certidão, levantamento de documento e tudo que tem que ser feito. Análise jurídica, análise do próprio bem, né? Uma verificação completa. Mas a gente só vai saber se realmente teve concorrência ou não indo para o leilão. Então, fazendo procedimento de inscrição prévia e participando. É só assim que a gente vai saber se realmente teve concorrência ou não. Então, eu vou mostrar para vocês, olha só, como é que funcionou aqui. Esse é um leilão que ele já fica aberto há alguns dias, né? Não é só esse leilão, mas os leilões, de modo geral, eles iniciam a abertura em um dia e tem uma data de fechamento. No caso desse leilão de hoje em específico, hoje, 28/11, é a data de fechamento. E aí, esse fechamento estava previsto para a partir das 10 da manhã. Então, o que eu vou compartilhar com vocês? Olha só, aqui é o edital, né? E previsões aí para vocês verem como que é na prática do edital. Site do leiloeiro, oesteleilões.com.br, data e hora da sessão dia 28/11, a iniciar-se às 10 horas. Então, como eu falei, já se admitiam lances antecipadamente, mas o momento do pega pra capar era hoje a partir das 10, tá? E aí você fala, então, considerando que agora já são 14 horas,
já foi, já se encerrou porque começou às 10, né? E não é assim, gente. Olhando aqui na tela agora, aqui eu tô no site do leilão acontecendo aí, ao vivo e a cores, tá? Olhando aqui no site, você vai notar que aqui tem lote 221, certo? Isso significa o quê? Que esse leilão, ele teve diversos lotes. Então, começou lá no lote 1, 2, 3, 4, 5. E aí, como é que funciona? Deu 10 da manhã, todos se encerram? Não é assim que funciona, gente. Então não é assim que funciona. Não vai fechando tudo de uma vez só. Deu 10 horas, todos os lotes se encerram e ponto final. Então não é assim, tá? Os lotes, quando eu digo lotes, cada imóvel corresponde a um lote, né? Então, imóvel 1, 2, 3, que o edital do leilão previu, diversos imóveis, então é especificado em imóvel 1, 2, 3 e chama-se de lote 1, 2, 3. Então, esse, por exemplo, tinha mais de 200 lotes. E aí, como eu estava explicando, isso não fecha tudo de uma vez. Não fecha do 1 ou 200 exatamente às 10 da manhã. E aí, como é que acontece? É um fechamento sucessivo, como eu estava explicando para vocês. E isso significa o quê? Abriu o lote 1, começou a disputa, teve lance. Então começa lá, disputa do lote 1, 10 horas da manhã. Aí vai, 10 horas e 30 segundos, teve lance, renova os segundos e o cronômetro fica voltando. Depois que encerrou o lote 1, lote 2, aí teve disputa, vai ficar lá disputando, e o cronômetro vai se renovando a cada lance. Não teve disputa nenhuma, ninguém deu lance, encerrou o tempo do cronômetro, vai para o lote 3. Eu tô participando aqui hoje do lote 240. Então, você vai ver aqui agora, tá no lote 223. Já está no estado de São Paulo, como vocês podem ver aqui, ó. No momento estão sendo... Opa, já mudou, ó. Estão sendo leiloados aqui, ó, imóveis que estão localizados na Praia Grande, em São Paulo. Ó, acabou de mudar de lote. E aí, isso vai acontecendo assim em tempo real. Agora isso aqui está acontecendo em tempo real. Então, se você quer arrematar, você tem que ficar de olho aí no que está acontecendo. Então, para vocês entenderem, ó, daqui a pouco vai chegar o meu, que é o 240, vou voltar aqui para vocês verem. Olha só, lote 240. Eu já tinha dado um lance às 10 da manhã, olha só, o primeiro lance de R$99 mil. E acabei de ver, ó, que às 14 horas e 3 minutos eu tive uma concorrente, Tainá. Ela deu um lance aqui de R$100 mil cobrindo o meu lance. Agora a gente já sabe, ó, isso foi novidade, a gente já sabe que vai ter disputa. Eu já tenho definido previamente o meu limite de lance, o valor máximo que eu vou dar, e se chegar nesse lance máximo, eu paro de dar meus lances aqui. Então eu vou até onde seja a minha definição, não vou ultrapassar isso, certo? E então, outro ponto importante, veja, eu dei um lance aqui de 99 mil. Ela veio e deu de 100 mil. Por que que ela não veio e deu de 99 mil e R$1? Porque existe uma coisa aqui nos leilões que se chama de incremento mínimo. O incremento mínimo é uma quantidade mínima que tem que ter de valor a ser acrescido do valor inicial para o próximo lance. Então aqui vocês conseguem ver que o lance mínimo era 99 mil e o incremento mínimo é de R$1.000 entre os lances, ó. Tanto que essa pessoa deu 100 mil aí, e o próximo lance que eu sou obrigada a dar, se eu for dar, é de 101. Não dá para eu dar de 100 mil e R$200, entendeu? Então, isso é o incremento mínimo.
Dependendo do valor do imóvel, se for um valor muito mais alto, o que costuma acontecer? Eles costumam jogar incrementos mínimos aí de, por exemplo, R$3.000, R$5.000. Então depende muito do lote, do valor do lote, né? E nesse caso aqui, como é um imóvel de baixa renda, eu diria assim, né? O incremento é de R$1.000. Então, ó, vamos voltar. Já sei que eu tenho uma concorrente e vou voltar aqui para o lote que está atualmente em pregão. Tá no lote, olha só, 225. Então, vamos voltar ao que eu estava falando antes, né? Enquanto não chega o meu lote aí. Que agora eu tenho que ficar de olho até chegar. Que a hora que chegar eu vou ter que cobrir o lance daquela pessoa e ver se ela vai cobrir o meu também. Pode acontecer de sim, pode acontecer de não. Talvez o limite dela seja maior que o meu, ela esteja disposta a oferecer até, sei lá, 120, 130 mil ali. Aí ela vai vencer de mim, né? Eu não estou disposta a dar um valor tão alto, estou disposta a dar o valor que me convém. Lembrando que a gente participa de leilão para arrematar por valores que sejam convenientes e não só para a gente ganhar a disputa. Então a gente tem que ter cautela na hora dos lances. Então voltando aqui. Bom, como eu estava falando do tempo dos lotes para vocês, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Eu acho que eu já mencionei isso em um dos vídeos aqui no canal e parece que é uma coisa assim boba, mas uma vez eu perdi um imóvel que eu estava interessada, perdi efetivamente, porque eu perdi o time do leilão. E o que eu quero dizer com isso? Começou tecnicamente às 10 da manhã, na minha cabeça, eu não tinha nenhuma experiência lá atrás com isso, eu imaginava que daria às 10 horas, a disputa começaria e o último ali se encerraria e ponto final, né? E o que aconteceu? Era um lote que estava lá para o final também. Deu 10 horas, eu dei meu lance, um sujeito veio, cobriu meu lance, eu dei outro, cobriu meu lance, eu dei outro, cobriu meu lance, eu dei outro, cobriu meu lance. Não consegui chegar num valor legal, até que eu dei um último ali que já estava no meu limite, praticamente, e a pessoa parou de dar o lance. Aí eu falei, agora acho que a pessoa desistiu, né? Daqui a pouco encerra, isso devia ser umas 10h15 da manhã. E beleza, levei o imóvel, né? Aí a inexperiência falou mais alto. O que aconteceu? Claro que aquele lote não ia fechar às 10 e pouco da manhã, porque tinham muitos imóveis antes. Aí chegou 2 da tarde, 3 da tarde, aquele negócio não fechava, eu não entendi a razão de não fechar. E aí quando chegou, olha só, umas 4h30, 5 horas da tarde, de repente começou o cronômetro, igual tá esse aqui agora, ó. 18, 17, 16, 15, 14, e eu não tava acompanhando, eu tava fazendo outras coisas, né? Aí, quando eu olhei na página, tava ali, tipo, já 13, 12. Quando chegou, acho que em 3 ou 4 segundos, pum, aquele sujeito anterior ressurgiu das cinzas e deu um lance maior que o meu. Aí o cronômetro começou de volta pra mim, só que eu fiquei totalmente perdida, já tava no meu limite praticamente. Fiquei abalada mesmo, assim, né? Não tava entendendo direito o que tava acontecendo. E não tive muito tempo de raciocínio, então... Ele foi experiente na época, foi acho que um dos meus primeiros leilões esse, e ele levou pela experiência ali. Talvez se eu tivesse tido a habilidade de me programar antecipadamente para aquilo não tivesse acontecido, né? Eu poderia ter pensado um pouco mais aí, talvez tivesse dado certo. Mas não deu. Não deu certo aquele dia e, enfim, tudo bem, acontece assim mesmo, é uma disputa. E a gente vai ganhando experiência. O que importa? A gente sempre tá entendendo como as coisas acontecem para não ficar para trás por motivos bobos assim. Então, essa é uma das principais intenções de eu estar gravando isso aqui agora para vocês, ó. Essa disputa ao vivo.
E aí tem uma outra lógica que se aplica praticamente em todos os leilões aí. Normalmente, eles organizam os lotes por estados, né? Quando vem desses leilões muito grandes de instituições financeiras grandes, eles organizam por estado. Então, uma coisa que você tem que se atentar. Se você está se programando para arrematar um imóvel que esteja, por exemplo, em Amapá, Alagoas, qualquer estado aí que comece com A, B, C, D, E, F, G, são os primeiros do alfabeto. Então, esses imóveis, eles estão nos lotes iniciais. O que isso significa? Que eles começam antes. Então, eles vão estar muito mais no início do horário inicial do leilão, que nem aqui seria às 10, do que lá para o final. Igual esse que eu tô aqui em discussão hoje, eu diria, em busca, que é o 240. Tá longe, né? Então, os estados com iniciais, letras iniciais, que são as primeiras do alfabeto, eles vão ser antes, tá? Não vão ficar pro final. Então, você tem que estar ligado no horário sempre. Esse daqui, o que aconteceu? Eu sabia que estava pro final. Como eu estou no estado de São Paulo, sempre fica pro final. Eu costumo arrematar aqui por São Paulo. Aí sempre fica pro final, porque é letra S, né? Como eu expliquei, tá vinculado a onde está no alfabeto. E São Paulo sempre tá no final. Então eu já tô acostumada a sempre ter que esperar até mais tarde. Mas, por segurança, eu costumo, quando dá às 10 da manhã, já oferecer o meu lance inicial, pelo menos. Por quê? Existem situações em que os sites dos leiloeiros, às vezes, eles geram umas restrições. E já aconteceu uma vez de dar o clique no último segundo e o site não aceitar. O site recusou o lance, por quê? Porque fui entender depois, né? Porque tinha que ter feito cadastro, por exemplo, 3 dias antes e acabou sendo feito 2 dias antes ou 1 dia antes. Então, isso gerou uma limitação ali. E aí, não aceitou o lance. Olha o risco disso. Você estuda o imóvel, você se programa para arrematar, você faz diligência física para ver qual que é a situação do imóvel, ver se está ocupado, ver se não está, ver quem que está lá. Uma série de coisas. Emite certidão, tem custo, você tem diligência, tem trabalho. Não é simples assim, né? Entrou, olhou, arrematou. Tem que estudar tudo que envolve ali o imóvel, ver se tem processo, entender qual a ligação do processo. E aí você chega na hora do seu lance, momento final ali, derradeiro, e aí você não consegue dar o lance por uma bobagem dessa de cadastro de site. Então, por que eu gosto de normalmente chegou às 10 eu já dou o primeiro lance? Porque ali já está definido, quem vai participar vai, quem não vai não dá tempo mais, então ele não tem aquela questão de, vou suscitar concorrência aqui. Bobagem, eu penso nessa hora. E pelo menos eu já fico garantido ali com o meu lance mínimo. E sabendo que o site está funcionando corretamente para mim, que meu cadastro está ok. E caso não esteja, o que acontece? Eu posso dar uma ligadinha, pedir para o leiloeiro dar um jeito ali e tentar retificar o que esteja pendente, né? A tempo de conseguir dar o lance. Então, embora digam para não dar lance antecipadamente, eu particularmente, eu gosto de meio que me prevenir, assim mesmo eu diria, e quando chega o horário de início ali do dia final, eu já gosto de deixar o meu lance, tá? Então, essa é uma questão pessoal e que eu acabo recomendando também para evitar aí transtornos por bobagem. Agora eu vou dar uma olhada aqui em como que tá o meu, que tá chegando nele, olha lá. Por enquanto a Tainá disputando comigo aqui, não tivemos novos lances. Ó, tá no lote 233. Em alguns minutos já começa o meu, e aí eu tenho que ficar esperta. Agora falando desse imóvel aqui, gente, é uma casa que está localizada
em um bairro bastante residencial. É um imóvel simples, eu diria. Mas olha, ele tem 55 metros, 53, desculpa, de área construída. Não, 55 mesmo de área construída. E tem um terreno aí de quase 80. Aí olhando aqui na matrícula, foi uma matrícula bem tranquila de se analisar. Não tiveram averbações aqui com ônus e coisas complexas. Verifiquei aqui a consolidação da propriedade do imóvel, ó, tudo correto, em nome da credora, Caixa Econômica. Isso ocorreu em junho, né? E aí hoje, ó, novembro, foi para licitação aberta. Então, aproveitando o gancho aqui, ó, tá quase chegando. Aproveitando o gancho aqui, não é um leilão propriamente dito de primeira e segunda fase, o que está acontecendo aqui agora. É uma licitação aberta. Ó, agora é hora de ficar de olho aqui. Então, um olho na câmera, um olho no site. Então, é uma licitação aberta. Bom, qual que é a diferença, né? Primeiro e segundo leilão é aquilo que é obrigatório por lei. E quando não tem arrematação nem no primeiro, nem no segundo, aí vai para a licitação aberta, ou venda direta, ou outra modalidade de venda aí que o banco, a instituição financeira que esteja fazendo costume adotar. E nesse caso aqui é uma licitação aberta. Então, esse imóvel que eu estou participando, ele foi avaliado em 165 mil reais. É uma casa que foi avaliada em 165 mil reais. Só que eu já conheço essa região. Eu já adquiri um imóvel por ali. E esse imóvel está subavaliado. Ele não vale só 165 mil reais. Como eu já conheço a região, inclusive já comprei por ali, eu sei que o valor médio dos imóveis ali, nesse padrão, eles variam entre 170 e 200 mil reais. Falar em 180 é um valor de mercado super bom ainda para esse imóvel. Então ele está subavaliado, tá bom? Tá com um valor muito baixo aí como lance mínimo, iniciou em 99, né? Então é um imóvel que, falando em valor, vale a pena arrematar. Ele tem uma particularidade, mencionando para vocês, que é que ele está ocupado. Eu fiz essa diligência previamente. Mas isso, como eu já disse em outro vídeo, não é um impeditivo. Desde que você faça os levantamentos necessários, veja se tem ações pendentes aí, veja se tem litígio acerca disso, né? Então eu fiz os levantamentos e não entendi que seria um problema. Por conta disso, eu decidi seguir nessa tentativa de arrematação, porque eu não vislumbrei como um óbice para minha arrematação aqui. Por isso que eu decidi seguir. E claro que fiz todos os levantamentos prévios aí também que tinham que ser feitos, né, para decidir participar desse certame hoje, e vi que não tinha nenhuma irregularidade em relação ao bem. Então, olha só, o meu é o 240, gente. A gente tá aqui agora, quase chegando. Lote 238. Tá tendo disputa aqui, ó, um apartamento... Vamos ver. Eita, mudou já, ó, 239. O próximo é o esperado, hein? 239, prepara, gente. Eu vou aproveitar que eu vou gravar aqui também no Instagram. Então eu vou ficar aqui com vocês no celular e no computador, tá? Vai virar de lote, ó, não teve nenhum lance aqui. Virando de lote, então, entrando no meu lote. Lote 240, que não teve lance. Olha só, apareceu mais uma pessoa aqui, gente. Cláudia.
Tainá cobriu a Cláudia. Esse é o lote que eu tô participando, 240. Cláudia cobriu a Tainá. Ó, o pessoal viu a oportunidade aqui, hein? Tainá cobriu a Cláudia. Olha só, esse lote vai longe, gente. Elas não estão nem esperando passar o tempo aqui dos 30 segundos. E estão cobrindo. Vamos ver até onde vai o lance delas. Ó, por exemplo, o meu limite de lance aqui estava estipulado, olha só. Vão cobrir 108 mil. Olha lá, cobriu. Eu não vou dar mais lance, ó, tô compartilhando aqui no Instagram, que eu tava pondo em paralelo e deixei de falar aqui com vocês, né? Eu não vou dar mais lance aqui nesse certame, porque atingiram o meu limite. O meu limite aqui era 108 mil. Não vou ultrapassar isso, porque senão não vai ser um excelente negócio para mim, considerando peculiaridades aí desse bem. Agora vamos acompanhar para a gente ver até onde que vai essa disputa. As duas aqui estão engajadas, ó, Tainá e Cláudia. Vamos ver se a Cláudia vai cobrir a Tainá. Olha lá, Cláudia cobriu a Tainá, 113. Cronômetro rodando, 20, 19, 18, 16, 15, 14. Eu vejo que vem cobertura de lance aí, hein? Olha lá, falei? 114 mil. Vamos ver até onde elas vão disputar. Por que que esse imóvel deixa de ser interessante para mim quando os lances começam a subir além da minha projeção? Porque eu já calculei que eu vou ter outros gastos para esse imóvel. Aqui tem comissão de leiloeiro, não é venda direta. Esse imóvel está ocupado, certo? Olha só, apareceu uma terceira pessoa, gente. Tânia. Esse imóvel ele está ocupado, tem uma pessoa residindo lá. Então pode existir um custo para essa desocupação, pode ser que não, mas pode ser que sim. E durante o período de desocupação também é preciso custear as parcelas de financiamento que existem, né? Independentemente de você estar na posse do bem ou não. Então, tudo isso tem que entrar na sua viabilidade para ver se realmente vale a pena fazer esse negócio. Além disso, eu já fiz diligência prévia nesse imóvel também e eu vi que a parte externa vai demandar uma pequena reforma. E são reparações básicas, normal ter que fazer reparação de pintura, esse tipo de coisa. Mas são custos que tem que entrar aí no papel. Ó, então, Tânia começou a cobrir os lances aqui, ó. Cronômetro rodando. 117 mil já. E vamos ver até onde elas vão. Então, como eu estava falando, considerando a projeção que eu tinha feito, isso ultrapassaria, assim, bastante o que eu tinha previsto, já que não é um imóvel para minha moradia. Tem uma coisa que eu digo que eu penso que é bastante importante, eu já falei isso em outro vídeo aqui, é a seguinte questão. Você que está comprando, que está arrematando para você morar, você está muito à frente de quem está com o olho nesse imóvel por investimento. Olha lá, Tânia cobriu 119 mil. E por que que eu digo isso? Porque nesse caso aqui eu estou olhando com os olhos de investimento. Talvez a Tânia, a Cláudia e a Tainá que estão disputando aqui, elas estejam olhando com o fim de moradia. Se elas estiverem olhando com fim de moradia, elas têm muita vantagem sobre a minha pessoa. Por quê? Porque 120 mil aqui ainda, ó, que é o que estão disputando no momento, é muito vantajoso para quem vai morar. Se ela não está visando lucro, ela vai pagar mais 5% de leiloeiro, os custos, registro, ITBI, por aí vai, né? Vai ter que pagar a reforma
E ainda assim, ela vai ter uma margem muito grande em relação ao valor de mercado desse imóvel. Como eu falei para vocês, esse imóvel aqui, ele tá valendo aí de 180 a 200 mil reais tranquilamente. Então, vale a pena se tiver concorrendo para morar. Por isso que eu digo, você que está procurando seu imóvel para morar, não tem lugar melhor do que você procurar aqui em leilão. Porque você tem muita vantagem em relação ao que os investidores têm. Os investidores têm uma margem muito menor de lance para poder dar. Bom, então como vocês viram, os lances chegaram aí em 121 mil reais. E quem comprou esse imóvel para morar saiu num lucro absurdo. Olha que baita oportunidade. Hoje não deu certo para mim, mas com certeza alguém está muito feliz e com certeza essa pessoa comprou para morar, porque para investimento já ficaria com uma margem pequena. E essa é a disputa. Então, eu acredito que esse vídeo aqui vai agregar muito para você que está aí assistindo, que tem interesse em comprar seu imóvel dessa forma. E é isso. Então, para finalizar, só para lembrar vocês de deixar sua curtida aqui no vídeo, deixar o seu comentário se esse conteúdo aqui agregou para você e compartilha aí o que você sentiu durante esse certame, conversa comigo e deixa suas informações aí, seus comentários para a gente conseguir sempre estar agregando mais para você, tá bom? Aproveita e se inscreve aqui no canal também, se você ainda não fez, beleza? Então, até a próxima, gente. Nos encontramos no próximo vídeo.